está passando na porta da sua casa. Carlos Gomes. Passeando pelas ruas, debates e embates. Dando seguimento à nossa série de podcasts, apresentamos aqui mais um episódio sobre o conceito de raça. Conforme vimos no episódio anterior, o conceito de raça era central para o entendimento da sociedade em fins do século XIX e início do século XX. O historiador alemão Christian Gehlen diz que raça foi a chave de entendimento da sociedade até 1945, momento em que foi banida do discurso político. O conceito articulava a relação entre pessoas, nações, classes, grupos e indivíduos, quer seja refletindo os paradigmas científicos do momento, quer seja como parte do vocabulário popular. Sua eficácia enquanto ideologia estava em disfarçar, sob o aspecto biológico, questões que abrangiam desde a medicina até a arte. Assim, do evolucionismo à eugenia, do nacionalismo, fascismo ao imperialismo e mesmo o socialismo. O discurso de raça servia como um campo recorrente de controvérsia, debate e luta sobre diferentes visões. O discurso racial não se restringia apenas a um fenômeno internacional, mas era também transnacional, sendo produzido e reproduzido além das fronteiras nacionais. Assim, não havia uma origem específica de conceitos e ideias. Esse discurso tinha apelo ao combinar a universalidade dos conceitos modernos de natureza e humanidade, adaptando-se a diferentes localidades. O pensamento racial estabeleceu hierarquias entre os diversos povos, uma vez que todas as formas de vida humana poderiam ser descritas e compreendidas em termos raciais. Um evento que representa o contorno global da utilização desse conceito pode ser representado pelo primeiro Congresso Universal de Raças, que ocorreu em julho de 1911 e foi sediado em Londres. O evento contou com a presença de antropólogos, ativistas sociais e autoridades políticas de mais de 50 países. E seu público de mais de 2.000 pessoas ao longo de seus 4 dias é um indicativo de como a questão racial era importante nesse momento. Com o propósito de, à luz da ciência e da consciência moderna, analisar as relações gerais que subsistem entre os povos do Ocidente e os do Oriente, entre os chamados povos brancos e os chamados povos de cor, e assim encorajar entre eles um entendimento mais completo, os sentimentos mais amigáveis e uma cooperação mais sincera, estava subentendido que nisto residia a manutenção do sistema colonialista, para o qual a resolução dos conflitos raciais era necessária. Entre os espectadores do Congresso, apareciam nomes conhecidos como o sociólogo George Simmel, a ativista estadunidense Jane Addams, o psicólogo John Dewey, o escritor H.G. Wells e o médico Edgar Roquette Pinto. No sexto painel, Dubois abordou as condições de vida dos afro-americanos e João Batista de Lacerda discursou sobre a miscigenação racial no Brasil. O diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro frisou que a população brasileira apresentaria no próximo século uma feição bastante diferente da atual, em decorrência do grande contingente de imigrantes europeus que aumentava a presença do elemento branco, e apontou que o Brasil possuía espaço suficiente para que todas as raças do mundo vivessem em harmonia e prosperidade. Apesar do impacto significativo da apresentação de ambos entre os congressistas, possivelmente a maior repercussão foi para o texto do antropólogo Franz Boas, que, embora não estivesse presente no Congresso, enviou seu artigo para leitura e publicação nos Anais. Boas, que na época era professor da Universidade de Colômbia, propôs que o meio exercia um papel importante na habilidade das raças, refutando a absoluta estabilidade dos tipos humanos, reforçando que o crescimento de um organismo dependeria das condições a que for exposto ao longo do período de seu desenvolvimento.
Segundo o autor, existiam inúmeras evidências que mostravam que os vários tipos europeus, ao imigrarem para a cidade de Nova York, invariavelmente passavam por modificações físicas e mentais, que resultavam em mudanças genéticas herdadas por seus descendentes. Ficava, assim, então comprovada a plasticidade nas formas corporais. A importância do artigo consistiu em destacar que o meio ambiente era mais significativo para a formação das características físicas que os determinantes raciais, e defender a renúncia da convicção da superioridade de certos tipos sobre os outros. Nos anos que se seguiram ao término da Segunda Guerra Mundial, e em virtude de seus efeitos devastadores, como parte de um esforço de estabelecer caminhos para a paz mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco, chamou a comunidade intelectual internacional na elaboração do projeto Tensões, que funcionou entre 1948 a 1958, promovendo ações interdisciplinares de caráter educativo e investigativo, objetivando assegurar a coexistência pacífica entre as nações. Assim, estimulou a produção de conhecimento científico a respeito do racismo, efeitos e possíveis formas de superação. Um primeiro movimento nesse sentido foi a organização de um encontro entre especialistas, em grande maioria cientistas sociais, para debater o conceito de raça. A primeira declaração sobre raça foi publicada em 1950 por ocasião da 5ª sessão da Conferência Geral da Unesco, se tornando o primeiro documento de um órgão de atuação internacional a contestar uma associação determinista entre características físicas, comportamentos sociais e atributos morais. Segundo o documento, os cientistas estavam de acordo em reconhecer que a humanidade é uma e que todos os homens pertencem à mesma espécie. Além disso, admite-se comumente que todos os homens se originaram, segundo todas as probabilidades, do mesmo tronco. As diferenças existentes entre os indivíduos de diversos grupos humanos são devidas ao jogo de fatores evolutivos de diferenciação, tais como a modificação na situação respectiva das partículas que determinam a hereditariedade, a mudança da estrutura dessas mesmas partículas, a hibridação e a seleção natural. Foi assim que se constituíram grupos mais ou menos estáveis e mais ou menos diferenciados, que têm sido classificados de maneiras diversas, com intenções diferentes. Frisaram também que, do ponto de vista biológico, a espécie Homo sapiens compõe-se de um certo número de grupos que diferem uns dos outros pela frequência de um ou de vários genes particulares. Mas esses mesmos genes, aos quais devem imputar-se as diferenças hereditárias existentes entre os homens, são sempre em pequeno número, considerando o conjunto da constituição genética do homem e da grande quantidade de genes incomuns a todos os seres humanos. Resumindo, as semelhanças entre os homens são muito maiores do que as diferenças. Reforçavam também que grupos nacionais, religiosos, geográficos, culturais e linguísticos não necessariamente coincidiam com grupos raciais e que inúmeros erros deste tipo foram cometidos. Portanto, o correto seria a utilização do termo grupos étnicos. No contexto pós-genocídio nazista, o Brasil adquiriu maior notoriedade. Em 1950, a Unesco escolheu o país como piloto para o desenvolvimento de uma ampla pesquisa sobre as relações raciais. A organização, por meio de Alfred Metrô, justifica a escolha do país ao fato de que pouca atenção foi dada aos raros exemplos de relações raciais harmoniosas. Porém, a existência de países em que diferentes raças vivem em harmonia seria um importante fator para pensar as questões raciais em geral. Assim, se o órgão pudesse demonstrar com um exemplo concreto como a miscigenação não implicava em uma decadência moral e que era falsa a afirmação que apenas a completa segregação era o caminho, as injustiças que emergiram dessas políticas não poderiam mais ser justificadas. Ou seja, em seu anseio de eliminar a validade científica do conceito de raça, utilizariam o Brasil como um laboratório socioantropológico, que lhes parecia uma promissora experiência de miscigenação e assimilação.
A imagem do paraíso racial não parecia considerar a tardia abolição da escravidão, em 1888, e os projetos de parte da elite que concebiam a miscigenação e a composição racial brasileira como um obstáculo à inserção do país na modernidade. O surgimento entre os anos de 1920 e 1940 de visões otimistas sobre a contribuição das raças formadoras da sociedade brasileira transformou-se em um indicador de tolerância e harmonia, que tinha, no sociólogo Gilberto Freire, um de seus principais alicerces ideológicos. A crença numa democracia racial à brasileira foi suficientemente forte para atrair a atenção internacional. Após suas pesquisas, Métrault apontou para o risco de uma visão simplificadora das relações raciais no Brasil. Ao utilizar as relações matrimoniais, mostrou que os casamentos interraciais frequentemente aconteciam entre pessoas da mesma classe. Assim, era possível identificar que, embora considerado um exemplo de relações raciais harmoniosas, havia formas particulares e muitas vezes sutis de manifestação do preconceito racial. A Unesco, ao invés de encontrar a chave para a superação das mazelas raciais, encontrou no Brasil dados sobre a existência do preconceito e da discriminação racial passíveis de serem identificados ainda nos dias de hoje. Em pesquisa de 2021, realizada pelo Instituto Locomotiva, 84%